Olá, boa tarde, tudo bem, meninas? Vamos lá. Hoje a gente inicia a nossa 15ª live e eu sou Adelino Júnior e estou aqui me esforçando e me dedicando para que você entenda as suas brigas em casa e que para você entenda também que é possível que você tenha uma vida sem brigas de casal, sem brigas de relacionamento. E aí hoje, 15ª live, né? Uma sequência longa, uma jornada de aquecimento, né? Para que a gente entenda, ou comece a entender, por que mesmo parecendo tão óbvio, né? Acabar com as brigas de casal, por que a gente está cada vez mais distante disso, né? Essas lives são uma live de aquecimento, porque logo mais à frente, no finalzinho ali de julho, vai haver um evento, e nesse evento sim, né, a gente vai compactar todas essas informações e criar uma espécie de passo a passo mesmo, né, para que a gente entenda e que a gente ganhe as ferramentas necessárias para ganhar potência, né, para resolver essas questões que diminuem tanto a nossa vida, né? Sempre deixando muito claro aqui que a intenção não é criar uma ilha da fantasia, casais discutem, as pessoas são diferentes, é que briga é outra coisa, né? Briga é diferente. Dizer que briga acontece porque nós somos diferentes é admitir que não tem jeito. Por quê? Porque nós somos diferentes. O motivo das brigas não são as diferenças, portanto. São outros fatores. Que foram esses que a gente discutiu todos esses dias e que vamos repassar aqui hoje, né? É realmente importante que a gente não se contente, né, com uma vida menor. É realmente importante que a gente não perca de vista as alegrias de um bom relacionamento, sabe? Não perca de vista as crenças no merecimento, sabe? Eu mereço uma vida melhor, né? Eu não preciso disso, né? É para esse tipo de gente essa live, esse esforço, sabe? Para pessoas que desejam e merecem um relacionamento melhor nas suas vidas, sabe? Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Existem ferramentas em você que te permitem acessar essa crença também, né? Isso é possível de ser resolvido. É que amar é uma arte, né? E é o tipo de arte que não vem pronta. Sabe quando você vê um quadro espetacular, se inspira? Concorde comigo, né? Ver um quadro espetacular e se inspirar não vai fazer com que você vá numa loja, compre um pincel e passe a pintar tal qual você viu, né? Não é assim que acontece, você sabe disso, sabe? Há de se ter aprendizado, há de se ter método, né? É que culturalmente a gente se sente satisfeito com tenho vontade de amar, tenho vontade de ter um bom relacionamento, pronto. Isso é suficiente. E a sua vontade de amar não é diretamente proporcional ao sucesso da sua relação. Não mesmo, não mesmo. E aí eu fico pensando, quando você vai, você está nas suas resoluções de final de ano, tem uma que é a resolução magna, né? Tá sempre lá, tá escrita, tá cunhada mesmo, né? Todos os começos de ano, das suas resoluções de ano novo, tem uma que nunca sai de lá: fazer exercício. Fazer exercício. E eu fico pensando, o que você faz quando você quer, na sua resolução de começo de ano, o que você faz quando você quer fazer exercício do jeito certo, quer que isso dê resultado, quer fazer sério mesmo, né? Quer que não seja só uma brincadeira. O que você faz? Você busca um especialista, né? Você busca um personal, você vai atrás de um nutricionista, né, para ele te dar umas orientações. Então eu te pergunto, se para uma atividade que é importante, mas não é tão central na sua vida quanto fazer exercício, você busca orientação, por que nós nos sentimos ofendidos de fazer o mesmo com um assunto tão central, que é o amor, que é o relacionamento? Então, olha como não tem muita lógica, né, o jeito que a gente age. Então a gente leva em consideração, é como se a gente já viesse pronto, né? Não, eu gosto dessa pessoa, pronto, isso é suficiente. E na prática não é assim que acontece. Aliás, na prática é bem distante disso, né? E pior, o pior não é nem você não saber como fazer, mas é você saber enviesado, né?
aprender errado, que muitas vezes é isso que acontece, né? Nós somos muito frutos dos padrões de relacionamento e das crenças que a gente viu, principalmente com relação às mulheres. Como é que a sua avó lidava com o próprio relacionamento, sabe? A sua avó era quase que uma propriedade, né? Se você estava se relacionando com um homem, você automaticamente era uma propriedade disso. Daí você entende a ideia da mudança do sobrenome. É até engraçado. Até hoje isso acontece, a gente não para pensar. Você está numa balada, né? Flagrou uma menininha legal que você se interessou, você, né, seduzido pelo aspecto favorável estético dela, você chega nela, né? Tenta jogar ali uma conversinha fiada e tenta um approach, né? Distraído, não percebeu que ela está acompanhada e que o companheiro foi buscar uma bebida, por exemplo. E quando você dá por si, você está ali abordando amorosamente aquela dama, percebeu que ela está acompanhada, o que você faz? Olha que engraçado. Você pede desculpas. Para quem? Você pede desculpas para o namorado. Olha que engraçado. Você não pede desculpas para ela. Por que você pede desculpas para o namorado? Você não percebe isso, né? Engraçado, quando é com a gente não tem capacidade de ver. Porque ainda é muito pesado na nossa sociedade a ideia da posse mesmo, né? Até hoje, em algumas regiões do mundo, algumas regiões ali do interior do Irã, Oriente Médio, o estupro, por exemplo, ele é considerado não um crime contra a mulher. Ele é considerado, olha que incrível, ele é considerado uma invasão de propriedade. Se você estupra uma mulher em algumas regiões do mundo até hoje, esse é um crime contra o marido dela. É um crime contra o pai dela. Tanto é que a lei rege e fala que se você fizer isso, qual vai ser a sua punição? Que façam isso com alguma pessoa da sua família. Uma filha, sua esposa. Incrível, né? Pois é, século XXI. A gente não está nesse ponto, mas a gente flerta muito com isso. Isso é o quê? Isso é crença de relacionamento, né? Com a nossa avó era muito assim, não tinha muita liberdade, sabe? Era uma família que tinha muitas vezes, né, envolta em flagelos de sofrimento, mas fazia parte, era assim mesmo, a mulher tinha que lidar com isso, né? E aí, na nossa evoluiu, e aí nos relacionamentos da nossa casa, muito provavelmente, né, a gente tem duas pessoas que se querem, nossos pais, têm mais liberdade do que nossos avós, mas não sabem o que fazer. Não sabe o que fazer. E aí se vê envolto em sofrimentos, em problemas do dia a dia, tem que lidar com isso. Afinal de contas, culturalmente, os nossos relacionamentos foram feitos para durar e que durem mesmo, né? O contrário disso eu acho ainda pior. A ideia vendida hoje de que se não tá bom, imediatamente deleta, né? Troca, né? Isso é muito subproduto de indivíduos criados ali muito em rede social, né? Rede social é que é assim. Você não precisa ter habilidade social, não precisa ter habilidade do dia a dia. O indivíduo te desagradou, falou uma opinião que você não gostou, tá contra o seu jeito de pensar, você deleta ele, né? Não é assim as nossas relações de rede social? Então a gente leva muito isso pro dia a dia. E nenhuma das situações é boa. Então assim, amar é uma arte mesmo, sabe? Então precisamos admitir alguma inabilidade, né? Principalmente, já que eu estou falando aqui primordialmente com damas, né? Há alguma inabilidade nossa em agir certo, mesmo querendo amar, né? Querer ser um bom jogador de futebol não te transforma automaticamente num bom jogador de futebol. Querer pintar não faz com que você compre um pincel e se transforme num bom pintor. Tem que ter método, né? Tem que ter performance, tem que aprender para poder fazer direito. Então é estranho, né? Porra, velho, para coisas menos importantes eu vou direto no especialista. Por que para isso eu não busco esse conhecimento? Eu não busco quem falou sobre isso? Eu não busco ouvir os erros que foram cometidos? Porque aí fica uma massa de pessoas, todo mundo errando, todo mundo achando que é isso mesmo, sabe? Então é importante entender como é que funciona a cabeça da mulher, como é que funciona a cabeça do homem, para que a gente corrija esses valores e ajuste esse relacionamento. E aí você vai continuar percebendo que sim, existem diferenças entre as pessoas, mas que elas não são mais promotoras de brigas, né? De brigas.
Então, isso tem solução, tem ferramenta para isso, e o mais animador, essa ferramenta está em você. Ela só precisa ser acessada, você só precisa ter método. E isso é possível de fazer. Quando você entende isso, você larga a mão, abandona o papel do vitimismo, né? Tá ruim por causa disso, né? Do dedo apontado, né? Tá ruim por um problema fora, né? Se você abandona o vitimismo, você para de culpar o outro. E você começa a ganhar potência na ideia de que não existe falta de merecimento, de que você precisa sim não esquecer que você merece o máximo mesmo em relacionamento. Então, não esquecer disso, sabe? Amar é algo divino, mas não é um dom divino, né? Você não vem com isso pronto, de fábrica, né? Você vem com a capacidade de desenvolver isso. Todos esses sentimentos, eles nos são dados em forma de semente. É que a gente não entende isso. A gente não entende que na vida, o caminho não serve para você chegar em algum lugar. O caminho serve para você caminhar. Serve para você caminhar. Sabe aquela ideia? Eu peço a Deus que me dê prosperidade, né? Beleza, você vai ganhar isso, mas você vai ganhar em forma de semente. O nome dessa semente é capacidade de trabalho, né? Para que você corra atrás do que você quer. Entendeu? Sabe a alegria dos campeões, né? Qual é a alegria do campeão? É do esforço. Não é simplesmente da chegada, do grande finale, né? Do pódio, da bandeira de chegada. Não. Para aquele segundo, houve anos, né, de esforço. Aquela alegria que ele sente está muito mais naqueles anos de esforço do que propriamente naquela chegada. Se fosse só a chegada, seria frustrante, né? Seria frustrante. Então, que fique essa ideia, sabe? A sua vontade de amar não é diretamente proporcional à sua capacidade de fazê-lo. E tudo bem que seja assim. É assim. É assim com tudo, né? O errado é a gente achar que especificamente no relacionamento não é. Então, a gente encarou, né? O que a gente precisa entender, ou pelo menos o que a gente precisa saber que existe, para que a gente saia dessa situação, né? Saia desse limbo, né? Saia dessa zona de conforto tão ruim, né? A primeira, e aí a gente está no meio de um evento único, né? Que é o da pandemia. Gerações falarão desse momento. Esquecer a ideia de que a sua crise é por causa da pandemia. Não. E aí eu te provoco, né? Você por acaso tinha uma relação maravilhosa dentro de casa antes da pandemia, né? E a pandemia chegou e furtou essa harmonia que você tinha, né? Realmente você tinha essa sensação? E vivia como se fosse assim? Eu posso te garantir que não. Você sabe por quê? Porque a vida é uma só. A vida de antes da pandemia é a mesma de agora. E será a mesma depois. Então é injusto você tratar, é indigno você tratar a vida, nesse momento, como uma espécie de sala de espera de um tempo que está por vir, o tempo pós-pandemia. É injusto e é ilusório você descarregar na pandemia, né, a culpa pelas mazelas do seu relacionamento, como se sua vida estivesse boa, tá ruim agora por causa da pandemia, você briga e amanhã, quando a pandemia for embora, e ela vai, sua vida passará a ser júbilo, gozo e alegria. Oi, Thaís. Saudade, tudo bom? Você sabe que não é assim que vai acontecer. Se você sofre com briga, com desavença, com desarmonia no seu relacionamento, a culpa não é da pandemia. Você sempre esteve enclausurado nesse formato de relacionamento, né? Numa realidade amorosa pobre, tanto física quanto espiritualmente. O lado bom é que é possível e quase que obrigatório admitir, né, que as dores pelas quais você passa, seja individualmente, seja no relacionamento, elas vêm na exata medida das lições que nós precisamos para evoluir. É preciso que a gente entenda que a morte de um relacionamento, ela não se dá num fato. Eu acho sempre que a morte de um relacionamento, ela se dá de fome. De fome. Sentimentos que são esquecidos, né? São não alimentados, né? E vão murchando tal qual uma flor, né? Aqueles sentimentos, né, que você tinha lá atrás que dizia, cara, como vai ser difícil, como temos diferenças, como o mundo é complicado, mas com você vale a pena, né? Então, e isso não é obra do acaso, isso não é obra do mundo, isso é obra nossa, de uma decisão ou de uma falta de decisão, né? É preciso priorizar isso, sabe? É preciso querer todo dia, priorizar, diminuir essas brigas, né? Se oportunizar a construção de um futuro melhor, né? Senão,
você só fica apontando o dedo pro outro e falando que as coisas estão assim e achando que tem 1000 motivos para reclamar, sabe? O Tolstói, eu já falei essa frase aqui algumas vezes, Leon Tolstói, né, um russo espetacular. Ele dizia, pois é, gente, todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Sem perceber que esse raciocínio dessa forma é pura ilusão. E é possível a gente fazer isso, é possível corrigir essa rota. Só que precisa admitir, né, que talvez o mundo tenha ensinado algumas coisas ao contrário pra gente, né? Ter coragem de admitir que talvez a gente tenha entendido as coisas errado e que é preciso que haja uma reconstrução. Perceber que é preciso reaprender mesmo, sabe? Perceber que é possível e perceber que existem ferramentas, que elas já existem, sabe? E que elas estão em você. Você só não sabe acessá-las. Porque senão não tem como, sabe? Senão não tem como. Aí, se a gente tá falando, vamos falar. Qual seria o conceito central, né? Já que a gente está falando de relacionamento, aí você vai dizer para mim, é o amor. Pois é o amor mesmo, né? Mas você sabe o que é o amor? Será que sabe, né? Vamos tentar ver se a gente sabe. Então, a gente não sabe muitas vezes, né? Então, como é que você vai decidir viver com alguém por causa do amor, sem sequer saber o que é o amor? Não tem como sua vida dar certo. Vai ser uma sucessiva e torturante sessão de brigas, porque você usa a arma do jeito errado, sabe? Não tem como falar de amor e vivê-lo errado, porque você não sabe o que é. Aí sua vida vira um arrastado, sabe? O seu final de semana vira um entediante espaço de tempo que separa a briga da semana passada da briga da próxima semana, e assim vai, sabe? Você vai enclausurado num formato de relacionamento de vida pequeno mesmo, sabe? E o relacionamento, ele é peça central na sua vida, central. Se você sofre com brigas, com desavenças, com desarmonia dentro de casa no relacionamento, primeiro, a culpa não é da pandemia, e depois, acabou, sabe? O relacionamento é o pilar central, porque um relacionamento ruim, ele te paralisa mesmo, sabe? Ele rouba as suas energias, canaliza tudo para esse formato de vida e pronto, nada anda mais, o resto todo se arrasta, sabe? Todo se arrasta. E para parar de falar de pandemia, é preciso que a gente admita que as nossas verdadeiras fragilidades, elas não chegam até nós, né? Elas emergem de nós, Então, e a vida é muito curta para ser pequena, né? Já diria Benjamin Disraeli, sabe? O tempo vai passando, e tempo é um bem que você não recupera, você recupera quase tudo, mas tempo não. E você não percebe que você está perdendo vida, que você está envelhecendo, que o tempo está passando e sua vida está curta, sabe? Está pequena, está encolhida, está mesquinha, obnubilada num paradigma de relacionamento pequeno, paralisante, ladrão de energia. Você não percebe. Não percebe, sobretudo, que ter um bom ou um mau relacionamento não tem nada a ver com o que está fora. Ouso até dizer que tem pouco a ver com o seu companheiro. Tem ou não tem um bom relacionamento? Depende muito mais de você. Não existe falta de sorte no relacionamento. Não existe dedo podre nessa esfera. São ideias e lugares comuns que a gente ouve todo dia. Está errado, o mundo está errado quando ele te diz isso. Existe um eu espiritualmente pobre de valores e que se identifica, portanto, também com o que é ruim, com o que é desalinhado, e por isso aceita menos. O contrário também funciona. Quando você corrige isso em você, você modula essa energia ao seu favor. Perceber que as diferenças existem mesmo, sabe? A dor faz parte. É que dor é diferente de sofrimento. Dor é diferente de sofrimento. Eu não tenho a menor intenção aqui de criar um mundo de fantasia. As dificuldades sempre existirão, sempre. O que acontece é que nós não lidamos com elas da maneira correta. E aí transforma ela em sofrimento. Quando a gente corrige essa postura diante da dor, diante da dificuldade, elas não sumirão, mas não serão mais promotoras de distanciamento, serão promotoras de aprendizado, que criarão um laço cada vez mais forte. O bom relacionamento não é o que não tem dor, o bom relacionamento não é o que não tem dificuldade, o bom relacionamento é o que tem tudo isso, mas que usa isso para corrigir a rota e não para produzir mais desarmonia. O que eu estou te dizendo aqui repetidas vezes e tentando usar linguagens diferentes
é que uma vida plena, abundante mesmo, né? Sem a miséria das brigas, não tem nada a ver com os problemas que surgem, mas com sua posição diante deles, com sua lucidez diante dos valores que permeiam a sua vida e a vida de um casal, sobre o quanto você está entendendo, fazendo a leitura e agindo ou reagindo bem ou mal. Perceber que a gente realmente sabe pouco sobre o que é amor. E eu não estou pedindo para a gente ser um estudioso sobre isso. Eu estou te dizendo é que se nós estamos falando de amor, é no mínimo conveniente que a gente não seja tão perdido assim, sabe? Tão perdido assim. Perceber que para o amor e para a felicidade, o que vale é a vida vivida. A felicidade é um atributo da vida vivida e nunca da vida desejada. E a gente vive num paradigma de amor que é sempre desejante. Você já ouviu falar do amor platônico, né? A gente vive no amor platônico mesmo com o nosso relacionamento atual. Por quê? Porque o amor platônico é um amor na falta. A gente está sempre desejando outras coisas, está sempre querendo que aconteça isso, sempre querendo que aconteça aquilo. Quando eu quero que aconteça, eu estou jogando para o futuro, eu estou afastando para frente, né? Quando a felicidade é um atributo da vida vivida no presente e não da vida desejada, né? Sabe a pandemia? A pandemia, todo mundo, é muito comum as pessoas falando do tempo com relação à pandemia. Ah, eu não tinha tempo para estar em casa, eu não sei o quê. Então, quando não tinha pandemia, o amor era pela ideia de ficar em casa. Agora que você está em casa pra caramba, o amor é pelo trabalho. Percebeu que o amor é na falta? Percebeu que a grama do vizinho é a mais legal de todas? Percebeu que a bicicleta do outro é mais legal do que a nossa? A gente nem para pensar que a gente faz a mesma coisa com relação ao relacionamento e aos valores do relacionamento, né? A gente está sempre amando o que não nos pertence naquele momento. Quando, na verdade, você deveria amar o trabalho, era no trabalho. Você deveria amar estar em casa, era em casa. E não o contrário. Eu estou em casa, jogo amor para o trabalho. Estou no trabalho, jogo amor para casa. Ou seja, o amor e você nunca estão no mesmo lugar. Estão sempre deslocados. Não tem como ser feliz assim. Não tem como tocar um relacionamento para frente se você não alinhar, não ajustar essa ideia do amor a uma vida vivida e não uma vida desejada. E é possível entender isso. E é possível fazer isso. É possível vivenciar isso. Existem métodos, tem ferramentas em você. Existe uma essência que é própria de todos nós e que grita por isso. Quando a gente não ouve esse grito, a gente angustia. A gente não tem felicidade. Não sabe nem dizer porquê. E como a gente não sabe dizer porquê, vem o mundo e diz, eu tenho uma solução. Né? Qual é a solução? Os prazeres, os vícios, os anestésicos de consciência. É o que não falta. O mundo está te oferecendo isso o tempo todo, né? Tô vendo a Thaís repetindo isso aí, falando, apontando. E é isso mesmo, sabe? E é isso mesmo. Então, e aí, pronto. Ah, eu entendi. Eu entendi. Só que não depende só de mim. Né? Você não conhece o marido que eu tenho lá em casa. Se você conhecesse o meu marido, você não estaria dizendo isso. Essa sua conversinha bonita. Pois é, você realmente não é culpada de como o outro age. Né? Eu sei disso. Só que não é verdade essa história de eu fiz assim porque você fez assado. Você não pode admitir isso. Eu agi assim porque você fez isso. Você não pode admitir isso. Né? Ou até pode. Se você entregar os pontos, né? E se admitir como uma escrava do mundo, né? Que para de agir e passa apenas a reagir. São os indivíduos que abriram mão da própria liberdade. É o escravo da conduta do outro. É o indivíduo que só reage. Você é totalmente responsável por como você age. E a ideia é você perceber que quando você ajusta esses valores em você, você passa a reagir menos e passa a agir mais. Por quê? Porque quem age de acordo com os próprios valores. Se eles estão ajustados, você entende. Se você entende, você coloca em prática. E aí você começa a transformar o que há ao seu redor. Você para de reagir. O remédio para a violência nunca é mais violência. O Luther King falava isso. Quando você mata um assassino, você até mata o assassino, mas não acaba com o assassinato, não acaba com o ódio, não acaba com o sentimento ruim. Remédio para a violência é o amor. É o amor. Sempre.
Eu não estou te dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. E que você tem as ferramentas para fazer isso. E que eu estou aqui para te ajudar. Ajustar a ideia de amor está muito na gente ir na contramão do que o mundo fala pra gente, né? A gente confunde muito a ideia do que é amor e do que é paixão. Eu citei lá numa das lives um exemplo, uma amiga que eu tinha, e conversando com ela, e ela dizendo, mas ela já não é mais nenhuma criança, mas ela se recusa a casar ou a ter um relacionamento. Nada contra, tá tudo bem, nenhum julgamento. O que chamava a atenção era o motivo. Ela dizia assim, não, só vou casar com aquele que tirar o meu fôlego, aquele que, nossa, que me sacudir mesmo, que o mundo parar ao meu redor, aquela paixão avassaladora. E, pois é, cara, bastava ir num dicionário para ela perceber que paixão vem do latim pathos, o mesmo pathos de patologia, né? Alguma maturidade espiritual faria com que ela e quase todos nós percebêssemos que felicidade verdadeira no relacionamento tem pouco a ver com fogos de artifício e com champanhe. Talvez tenha mais a ver com uma brisa suave na beira da praia. A paixão faz parte fundamental, mas não é isso que cria as bases. Amor é outra coisa. Se você está num mundo esperando que as relações sejam duradouras na medida em que haja júbilo e fogos de artifício, champanhe e agitação, será sempre frustrante. Sempre frustrante. O amor é silencioso, né? O amor é silencioso. As construções são no amor. Se a gente não ajustar isso dentro de nós, também não vai, né? Também não vai se a gente não perceber que as grandes e verdadeiras fragilidades, elas nunca chegam até nós. Elas saem de nós. A gente não entende isso, né? Você só sofre pelo que há em você. Você só coloca para fora o que já existe aí em você. Então, se você, porventura, é super ciumento com o seu marido e acredita mesmo na ideia de que você é ciumenta porque ele isso, ele aquilo, ele isso, ele aquilo, você está fazendo é se enganando e tirando de você o problema. Quando você tira de você o problema, você também tira de você a possibilidade da solução. E, invariavelmente, você é ciumento porque é inseguro. A atitude do outro apenas desmascara isso em você. É preciso que a gente grave isso, sabe? As nossas fragilidades, elas não chegam até nós, elas saem de nós. E aí a gente briga. E aí você cai no buraco da grande inutilidade da briga. Por quê? Porque a briga é sempre na vontade de acertar. Eu sei disso. Mas o único movimento que ela consegue fazer é para trás. Então daí você já percebe daqui para frente que nesse quesito, né, do relacionamento, só a intenção não basta. Né? Há de se ter método. Porque, já percebeu? A gente já ali atrás já falou, eu tô apaixonada por ele. Beleza. Essa sua vontade de amar não se converterá em amor verdadeiro. Se não houver competência ali, método, aprendizado. Lembra? Para fazer exercício você busca um especialista. Para uma coisa central na sua vida que é amar, você não escuta ninguém? Como assim, né? Você acha mesmo que você já veio pronto? Não veio, né? Há de se ter método, né? As brigas do mesmo jeito. A ideia de escutar é escutar mesmo, sabe? Coisa que a gente não faz, a gente no máximo fica calado enquanto o outro fala. Por isso é que a gente não está muito... a gente não percebe, mas a gente não quer ouvir o outro. A gente quer ouvir a nossa opinião saindo da boca do outro. Isso é uma enorme diferença. Porque quando você age assim, a temperatura do debate, né? A temperatura do relacionamento sobe sempre, né? E aí impera, como sempre imperou, aquela profunda ignorância das motivações do outro. Percebeu que a gente faz a mesma coisa na política? Eu não estou dando razão para ninguém aqui não. Mas olha a temperatura do debate político no nosso cenário. Seja em rede social, seja lá no seu grupo da família de WhatsApp, seja em qualquer lugar. É temperatura alta, sabe? O que não falta é cacique, né? Sabe aquele lugar que só tem cacique? Não tem índio, né? Todo mundo tem a verdade absoluta, né?
todo mundo tem certeza que é aquilo ali. Ou seja, a gente é ignorante para a demanda do outro, é ignorante com a motivação do outro. O ambiente clássico é um ambiente político. E nesse formato, seja na política, seja dentro de casa, no seu relacionamento, se a gente agir assim, você sai do modo busca da verdade e entra no modo disputa. Fica valendo apenas a vontade de vencer. O Schopenhauer fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, é desprezível o indivíduo que pauta o seu discurso e as suas atitudes não pela verdade, mas pela reles vontade de vencer. E a gente não percebe o quanto que a gente é quase sempre só vontade de vencer. É quase sempre só disputa, né? A gente nem para ouvir o outro lado. É tipo batida de trânsito. Já viu batida de trânsito? Quase que sempre na batida de trânsito tem um culpado, tem um que errou. No entanto, descem os dois, cada um com o seu taco de beisebol, né? Cheios da razão. Né? Por quê? Porque a verdade ali ela é ignorada. Aliás, em tempos de guerra, a primeira baixa, né? A primeira morte é da própria verdade. É só vontade de vencer. E a gente não percebe, mas age muito assim no nosso relacionamento. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que talvez o mundo esteja difícil, talvez os relacionamentos estejam mais difíceis, talvez o seu companheiro não seja nem um príncipe encantado. Mas o que eu estou querendo te dizer é que muito provavelmente, independente disso, há um enorme caminho a ser percorrido para que a gente ouse a levantar o dedo para o outro e diga, você precisa mudar. Né? Talvez até precise, mas a gente tem um caminho muito longo para corrigir dentro de nós, até que a gente se sinta autorizado a fazer isso. Então, a gente não percebe se a nossa personalidade trabalha a favor do nosso relacionamento. A gente conversou um dia sobre isso. E aí, a sua personalidade, ela é boa ou é ruim para relacionamentos? E a grande verdade é que não interessa isso, sabe? Quando você aceita a ideia de que existem personalidades boas para o relacionamento, existem personalidades boas para o trabalho e o ganho financeiro, e se você não tiver essa boa personalidade? E aí? Está condenada? Não, não. Muito mais importante do que qual é a sua personalidade é de que forma você trabalha ela. Então, volta àquela mesma ideia, você precisa ser uma pessoa que a gente possa confiar. Não é possível se relacionar com uma pessoa que a gente não possa confiar. A gente já falou do equívoco que está embutido na ideia de amor, do equívoco que está embutido na ideia de felicidade. Pois está aí mais um equívoco, a ideia de confiança. Confiança é a sua fidelidade aos seus próprios valores. Você age porque tem valores bem alinhados em você. Não reage, mas age. As pessoas que convivem com você, elas podem confiar. Por quê? Porque você age de acordo com aqueles valores. Se você é uma pessoa que só reage, né, se me tratar bem, você já ouviu falar isso, né? Eu sou muito legal, mas não pise no meu calo, né? Se pisar no meu calo, ou então você ouve aquela ideia, se me trata bem, eu trato bem, mas se me trata mal, eu trato 3 vezes pior. Você não é um indivíduo confiável se você age assim. Por quê? Porque você age de acordo com estímulos externos. E os estímulos externos mudam. Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Se você ficar variando de acordo com os estímulos externos, ninguém sabe quem é você. Você está sempre variando. Isso é o que o Bauman chama de moral líquida. Ética à la carte, né? Quem é você? Como você age? Não sei. Estou esperando o próximo estímulo. E aí eu vejo como eu vou agir. Percebe? Como isso faz de você uma personalidade não confiável. Né? Então, você precisa ser confiável, sabe? Você precisa ser confiável. É preciso perceber também, que, ajustada essa ideia de personalidade, é preciso estar com ela preparada para você receber uma coisa que vai acontecer, que é a dor. A gente vive num mundo que vende toda hora, da hora que você acorda até a hora que você dorme, a ideia de que dor é proibitivo, que dor está errado. Daí os anestésicos da consciência, né, que vendem tanto. A ideia é você perceber que o problema é a solução. É uma frase pequena, de efeito, mas que tem uma potência gigante. Né? O problema é a solução. Não é só o seu carro que tem um GPS. Você sai de casa sábado à noite, vai num restaurante com seu amor e liga o GPS do celular, normal. Por quê? Porque eu quero chegar no meu destino. Qual é o destino que eu quero chegar no meu relacionamento? Eu quero ser feliz. Liga o GPS, cara.
tem um GPS em você. E o GPS na gente chama-se dor. Dor. A dor é um aviso do seu organismo, é um aviso do cosmos, dizendo, olha, tá errado assim, é assado. Perceber que as dores, elas vêm na exata medida das lições que precisamos para evoluir. A dor aponta na direção do que você precisa mudar. E te dá justamente essa musculatura emocional para você enfrentar a vida. É a ideia da borboleta no casulo. Você acha no YouTube, depois você bota lá, borboleta no casulo. E você vê aquela lagarta que sai depois da borboleta, se você vê ela saindo do casulo, é um negócio assim sofrido, ela fica horas para sair, você tem certeza que ela não vai conseguir. E você tem até um experimento que o cara corta o casulo para facilitar a saída da borboleta. Quando ele corta o casulo, qual foi a intenção dele? Foi eliminar a dor e o sacrifício da saída do casulo. Ele consegue? Consegue. Mas ele não percebeu que a partir de então essa borboleta nunca mais voará. Porque foi justamente o esforço que ela fez para sair do casulo que deu a ela a potência nas asas para que ela alce grandes voos. Para a gente é a mesma coisa. Para a gente é a mesma coisa. Então, dizer que a dor é algo ruim, que a dor é algo que tem que ser evitado, que eu tenho que virar de costas, é desligar o GPS. E se você não tem GPS ligado, você vai para qualquer lugar. Vai para qualquer lugar. Já diria Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela é questionada pelo chapeleiro, ela está numa encruzilhada e pergunta para ele: para onde eu vou? Ela diz assim: não sei. Ele diz: pois é, Alice. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Essa é a tragédia. A dor é esse aviso da inteligência infinita que te diz: assim não é legal, faz assado, né? Corrige a rota, faz diferente. A dor, ela precisa não ser calada e nem celebrada também. A dor é para ser compreendida. No problema existe a solução. Na dor existe a resposta que você precisa para você corrigir sua rota. Só que para que isso aconteça, você precisa admitir a ideia de que talvez nós não sejamos tão honestos assim no nosso relacionamento. E dizer isso inicialmente é meio ofensivo, né? Ah, você não é honesto no seu relacionamento. Aí você já fica sentindo logo uma pistoleira, né? E não é disso que eu estou falando. O problema é que a gente reduz a ideia de honestidade no relacionamento a sair ou não com outras pessoas. E quando é só isso, se a gente não sai com outras pessoas, a gente se dá por satisfeito. Acha que todo o resto tá bom. E não tá. Aliás, é muito comum que a traição física ela seja um ato isolado de desonestidade, né? Apenas muitas vezes o último, né? Dentro de tantas outras coisas. E o que eu estou querendo dizer com a ideia da desonestidade no relacionamento? Eu estou querendo dizer que a construção de um novo relacionamento ela implica necessariamente no surgimento de um novo indivíduo, na construção de um outro você. Se o seu relacionamento não era aquilo que você gostaria, não tem mais ninguém aqui no seu relacionamento além de você e o seu companheiro. Se você não está como gostaria, muito provavelmente você não é o que deveria. Não é o que deveria. É preciso admitir que se a gente se encanta e se internece, por exemplo, com relacionamentos que são mais íntegros, né, e mais promotores de felicidade, claro, estou guardando aqui as devidas proporções, né? Cada um tem suas dores, ninguém é superior a ninguém. Mas se você vê alguém ou um relacionamento que no dia a dia existe mais valor do que o seu, saiba que entre esse relacionamento e o seu, só existe uma diferença. Eles não são melhores do que você. A diferença é que eles se dispuseram a isso. Há um esforço nesse sentido, né? É fazer com que aconteça. Há uma decisão honesta, né? E nós contemplamos as mazelas dos nossos relacionamentos como se nós fôssemos observadores externos. É igual a gente faz com o Brasil. Já sacou como é no Brasil? Né? O que não falta é orador, né? Com todas as verdades prontas para a gente dizer o que é que não presta aqui, o que é que teria que fazer. No entanto, nós mesmos não nos dispomos a fazer as mudanças. Né? Vide bares no Leblon, vide sinal de trânsito, vide
a nossa pouca honestidade para lidar com a coisa pública, né? Ou seja, eu não me comporto como um agente promotor dessa mudança. Eu me comporto como um Casagrande. Eu não participo do jogo, eu estou ali só para comentar. E não, isso é desonesto, né? Você não pode agir assim. Você não pode agir assim. O seu relacionamento é você. Se não está como você gostaria que fosse, eu repito, é porque você não é o que você deveria ser. Para você saber como é o seu relacionamento, leve em conta que o seu relacionamento vai jogar um holofote sobre você, vai observar quem você é, como você age, e só então ele será definido. Assim como no país. Se você contempla países que são mais bem desenvolvidos e mais éticos do que nós, eles não são melhores. Eles decidiram agir bem, né? Decidiram agir bem, né? E se a gente não entender isso, não vai para frente, sabe? Não vai para frente. A gente avançando nesse raciocínio, a gente percebe que é gigante a gente perceber que a gente, no final das contas, atrai para fora o que a gente precisa curar dentro. Então, às vezes você está num relacionamento com valores pobres e não percebe que aquilo ali espelha a pobreza que eu tenho, né? Quando você entende isso, você para de culpar o outro e encontra uma excelente oportunidade de autoconhecimento. E aí pronto. A partir daí, você entra num modo que é catalisador de transformação. O outro em si, ele não é causa de nada. Ele apenas deixa visível, joga luz, intensifica, né, o que a gente já sente por dentro. É tipo mata fechada, né? Esse relacionamento com o que te faz sofrer ali, esse o que te faz sofrer, ou o que você vê no outro, ele na verdade só está jogando luz nessa mata fechada e clareando os nossos escuros interiores. E por que eu estou te dizendo isso? Porque há uma mensagem central nisso tudo, né? Que é a mensagem que Freud falava numa frase só: você não é senhor na sua própria casa. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está querendo dizer é que muitos, né, uma quantidade gigantesca dos nossos problemas de relacionamento estão ligados, na verdade, não ao outro, mas à nossa criança interior, que teve as suas necessidades de afeto, de amparo, de atenção, de validação, de apoio, de aceitação. Elas não tiveram essas necessidades afetivas devidamente atendidas. É preciso realmente admitir quase que uma verdade universal nos relacionamentos, a de que há crianças feridas em adultos difíceis. A criança que você foi um dia, ela ainda vive aí, e ela precisa ser curada de suas carências, né, para que você possa amadurecer como adulto. Por isso é que eu repito, não são os nossos relacionamentos que nos causam problemas. Os nossos relacionamentos, na verdade, eles jogam luz, eles espelham, eles mostram melhor os nossos vazios interiores, que precisam ser devidamente corrigidos. E entender isso é uma bomba, sabe? É uma bala de canhão mesmo, porque vocês, nossa, velho. Ou seja, entender isso te joga no campo da fantasia, né? Te joga no paraíso? Não, velho, não joga. Mas com esse entendimento, fica mais fácil você perceber que caminho você deve seguir para você corrigir, né? Você atrai pessoas com características que precisam ser corrigidas em você. Olha que espetáculo você entender isso. Vou repetir. Você atrai pessoas com características que precisam ser corrigidas em você. Ou entende isso, ou vai ferir o outro toda vez que você se sentir triste, sabe? A sua criança interior, que está mal resolvida, que está magoada, que está ameaçada, que está vulnerável, vai fazer com que o seu adulto seja promotor de sofrimento no outro, sabe? É a criança ferida respondendo pelo adulto, materializando tudo isso num agir imaturo. Entender isso é o divisor de águas no relacionamento. Por quê? Porque ele resolve as diferenças? Não. Repito, não. Resolve as dores? Não. Só que a dor não vira mais bala. A dor vira flor, sabe? Vira motivo de compreensão, sabe? De aceitação, de acolhimento, tanto de si quanto do outro. E aí, meu amigo, nesse ambiente, você encontra o único e verdadeiro caminho que conduz à transformação. Eu já falei isso, sabe? É aquela ideia de você
apontar muito o dedo para o outro, né? Jogando no outro a responsabilidade pelas mazelas e os sofrimentos. Quando você faz isso, né? Quando você se abaixa para pegar essa pedra, para jogar no outro, o que você faz verdadeiramente é despavimentar o seu próprio caminho. Sabe? Essa pedra que você está tirando, você está desconstruindo o seu caminho. Né? Essa dor, né? Esse sofrimento que você quer jogar de volta no outro. Você fez isso comigo, você me fez sentir isso. Não, cara. Bota de volta. Bota de volta. Essa dor, ela não precisa se transformar em sofrimento. Ela precisa se transformar em caminho. Em caminho. Pavimente o seu caminho. A dor existe, aceite. Agora você não precisa ter medo dela. Né? A dor é o GPS. Por isso é que os caras muito gratos, os caras muito evoluídos, eles são só gratidão. A gratidão é o sentimento preponderante de indivíduos evoluídos. E eu também já falei isso uma vez. Michael Jordan, né? Para mim o maior atleta do século XX, ele fala uma coisa que é super interessante. Ele diz, o maior atleta da história do basquete, o maior campeão da história do basquete, ele vira numa entrevista e diz assim, pois é, cara, pouca gente sabe, mas no meu currículo oficial, eu mais perdi do que ganhei, cara. Eu tenho mais derrota do que vitória. Qual é a beleza disso que ele está dizendo? É o entendimento que ele tira disso. Ele diz, e se eu não tivesse perdido? Se eu não tivesse perdido, eu não teria sofrido tanto. É verdade, teria sido mais manso. Mas se eu não tivesse perdido tanto, eu não teria aprendido as lições que as derrotas me impuseram. E não teria sido o campeão que eu fui. Foi nas derrotas que foi forjado o campeão. Quem é o campeão? É o que não cansou de perder. Porque é um masoquista? Não. Porque ele entende que na derrota, né, na dor, estão embutidas as lições, né? É ali o GPS, né? O problema é a solução. Olha eu repetindo a mesma coisa. Por isso é que, para o Michael Jordan, para nós todos, não é que a dor faz parte da vida. A dor faz parte fundamental da vida. Porque é ali que está embutido o aprendizado. É ali que está o GPS. Ela vem na medida das lições que você precisa para evoluir. Por que ele é só gratidão? Ele é gratidão pelas vitórias. Porque foram felicidade. Mas ele é grato sobretudo às derrotas, às dores. Porque trouxeram o aprendizado necessário para que as vitórias chegassem. Olha que espetáculo. E aí você abandona aquela lógica inocente de achar que quem é mais feliz é porque quem teve mais vida mansa. Não. Muito pelo contrário, meu amigo. Muito pelo contrário. Você é um navio. E eu sei, no porto é mais sossegado que o navio, né? Só que o navio não foi feito para ficar no porto. O navio foi feito para navegar. E se ele navegar no mar revolto, haverá dor. Mas haverá sentido. O navio foi feito para isso. Se ele ficar no porto, não haverá dor. Mas também não haverá sentido. Não dá certo. Né? Não dá certo. Então, é preciso perceber isso. Né? É preciso ter essa competência e essa potência de entendimento. Porque você, por exemplo, tem seus filhos para criar. Aí você não entende isso, vive numa vida desregulada, desalinhada, tosca, medonha, enfiado num paradigma de brigas e de diferenças e não percebe qual o efeito que isso tem nos seus filhos. Aí você faz o quê? Terceiriza, né? Terceiriza a criação dos seus filhos. Terceiriza como? Na ilusão. Você patrocina um dia a dia de quinta categoria dentro de casa para o seu filho. No entanto, você paga R$3.000 para uma escola ensinar o seu filho aos 3 anos e meio a falar inglês. E você fica super feliz, né? Achando que isso é educação. Mas, cara, você não pode admitir essa terceirização para os seus filhos nem para você. Por quê? Porque educar, e aí eu volto a falar de Aristóteles, né? Educar de educere. Educere quer dizer, educere é uma palavra grega que quer dizer tirar de dentro, criar condições. É humilhante você ver o Aristóteles falando de um caroço de manga. Ele traça toda a estratégia de educação dele observando um caroço de uma manga. Eles observam o caroço de uma manga. O que esse caroço de uma manga precisa ter para exuberar, para ser a melhor mangueira que já existiu? Você precisa enfiar alguma coisa nela, né? Você precisa anabolizar ela, você precisa colocar ela num... Não! Você precisa fazer o que para um caroço de manga exuberar? Você precisa do série. Você precisa criar condições.
Você precisa dar o melhor entorno possível, né? Com os nossos filhos é do mesmo jeito. Nós somos natureza, né? Nós não somos desalinhados da natureza, ainda que a gente insista em fazer isso. Então, o enfrentamento dos pais dentro de casa, e aí não interessa o colégio que você bota seu filho, ele afeta o comportamento do seu filho de maneira cognitiva e cerebral, assim, de forma acachapante. Sabe? Esse estresse contínuo dentro de casa, que é tão comum, ele desencadeia alterações importantíssimas, sabe? Diminuição da capacidade de concentração, a atenção, a resolução de conflitos, isso é péssima, né? E aí o que é que eu faço? De novo, mesma coisa, né? Mesma coisa, o mundo vai te oferecer uma coisa, te oferece coisa, né? Te oferece psicoterapeuta, medicação, uma avalanche de diagnóstico de transtorno. O compêndio da Escola Americana de Psiquiatria está dessa grossura, tem mais de 1000 transtornos. Eu sei que a gente conhece mais coisa do que antes, né? Eu sei que a gente diagnostica hoje o que a gente não conseguia fazer antes. Mas eu não sei se está aumentando tanto assim. Eu não sei se na verdade o que a gente está é promovendo tanto desequilíbrio dentro de casa. As crianças sentem essa energia. Isso gera uma enorme frustração, sabe? Porque eles se sentem invariavelmente culpados diante da impossibilidade de ajudar. Isso gera condutas destrutivas posteriores e são irreversíveis nesses adultos que vão aparecer. E o que me desanima, né? É que tem um monte de estudo que fala assim, não, mas essas brigas de casal são absolutamente normais. Por quê? Porque é claro que vão haver discordâncias, é claro que vão haver diferenças de opinião, é claro que vão haver disputas de território dentro de casa. Eu vi um estudo que diz até assim, existirão batalhas de território dentro de casa. Cara, isso é uma vergonha. Você admitir que alguém se autorize a escrever um estudo que diga que as diferenças justificam as brigas dentro de casa. Admitir essa normalidade de desequilíbrio é uma aberração. É a aceitação do desequilíbrio. É o mundo te ensinando que é assim mesmo, sabe? Não, vou falar assim bem, não são as diferenças as promotoras de brigas, mas o nosso desequilíbrio diante delas. Você pode pegar essas mesmas diferenças que esses estudos falam, tudo bem, pode se engalfinhar dentro de casa, as pessoas são mesmo diferentes. Você pode pegar isso e transformar isso num ambiente riquíssimo para o seu filho, dele vivenciar o diálogo ante a diferença, sabe? Vivenciar o perdão, vivenciar a aceitação, vivenciar a verdadeira escuta. Isso vai ser transformador na vida dessa criança, porque eu te garanto, no dia que ele pisar fora de casa, antes dele chegar na primeira esquina, ele vai dar de frente com o que é diferente, às vezes com o que é até agressivo a ele. E se ele aprendeu dentro de casa que o estudo está certo, né? Que diferença é promotora de briga, quando ele vê uma briga, ele senta o braço, né? Aí você vê o cara batendo no professor, né? Você vê o cara que não admite o contraditório. Por quê? Porque foi isso que ensinaram para ele. Não é a diferença que é promotora de briga, né? Então, e aí a gente enveredou pelas redes sociais. Nossa, velho, eu me empolguei nesse dia, viu? Rede social é um assunto maravilhoso para lidar, porque é um mundo que nos domina, né? A gente não faz ideia de como as ferramentas de inteligência artificial presentes nas redes sociais, elas moldam a nossa forma de ver o mundo e moldam para pior os nossos relacionamentos. Mas no final a ideia é que não é a rede social em si que é ruim, mas a nossa postura diante dela, a nossa incapacidade ou a nossa pobreza de autonomia diante dela, né? De perceber que o mundo não é aquilo ali, de perceber que você precisa entender que a sua felicidade ela não precisa da aprovação do outro, né? Por isso é que você vê coisas que são aparentemente até bonitinhas, né? Você mora com seu marido e dá parabéns para ele, faz uma declaração de amor no Facebook. Não é estranho, não. Errado não tá. Mas não é estranho, não. Para quem que você está fazendo, né? Aí eu cito um exemplo que eu vejo muito na minha família. Todo mundo tem vários grupos de WhatsApp, né? Então eu tenho um grupo que tem todos os familiares, eu tenho um grupo que tem todos os primos, eu tenho um grupo que tem os primos mais próximos e tem aquele grupo mais fechado ainda que fala mal dos outros, né? E você percebe, por exemplo, quando é aniversário de algum, você percebe que tem gente que dá os parabéns para o outro nos 4 grupos.
É meu aniversário, cara, parabéns, meu amigo. Só que ele me dá parabéns em todos os 4 grupos. E eu fico pensando, para quem será que tá dando parabéns? Porque para mim já foi. A gente não para pensar nisso. E fica achando que essa validação pública ela é promotora de felicidade que tem que ser feita. Isso não tem valor em si. É a mesma coisa dos seus problemas e de suas mazelas. Suas mazelas não precisam de atenção pública. Elas precisam de atitudes privadas. No entanto, você vê. Esses dias eu vi. Eu, infelizmente, não sei quem é a dama. Maíra Cardi. Eu me lembro que eu decorei o nome dela que era para falar aqui. É ela falando das mazelas do relacionamento dela e eu inicialmente me compadeci. Mas é uma miserável, sabe? É uma coitada. Não só pelo que passa, mas por achar que a solução é isso. Né? Tá tão vazia, né, de si, né? Tão poucas ferramentas. Talvez alguma solidão também, né? Ou seja, eu não estou dando razão lá pro marido dela. Não é isso. Eu nem sei quem é também. Mas a solução não é megafone. Né? A solução não é megafone. Então, eu imagino que esse apanhado, né, de informações e de percepções, eles talvez possam nos permitir começar a se movimentar, né? A perceber que para os relacionamentos, e por que não dizer, eu estou falando da vida mesmo, né? O caminho é feito para ser caminhado, né? E não necessariamente para chegar. Não necessariamente para chegar. Com essas ferramentas bem alinhadas, você começa a fazer esse movimento, que a gente pode chamar de evolução. E de fato patrocinar e construir. E não esperar que surja. Olha a diferença, né? Você precisa construir. A construção passa por uma decisão. Esperar que surja passa por uma esperança. A esperança é de que algo chegue em você. Não vai chegar, meu amigo. Não vai chegar. É construção. Construção é decisão. E decisão é de dentro para fora. Então, eu faço aqui as minhas palavras finais nessa 15ª live. Eu vou até virar minha câmera um pouquinho. Eu estou aqui numa das salas de casa e eu sou apaixonado por esse quadro aqui que vocês estão vendo. É um quadro em preto e branco. Não sei se dá para ver bem, eu vou apontar aqui. Isso aqui é um rio. Essa cidade é a primeira cidade na França, uma cidade chamada Lyon. Esse rio é o rio Rodano. E aqui tem uma escultura. E foi chocante quando eu vi essa escultura pela primeira vez. Ela tem mais ou menos 5 metros de altura e é um homem nu com o outro no colo. Você vê como a arte é espetacular. Eu tenho um amigo aqui acompanhando, o João Pedro, que é um senhor poeta, sabe? Um cara que alia a filosofia, a poesia como ninguém. E é preciso que a gente escute a arte, sabe? Até porque, se a gente parar para pensar, observe a criança, antes dela começar a falar, ela canta. Antes dela começar a andar, ela dança. Há uma centelha divina na arte, na boa arte, na verdadeira arte, porque ela nos ajuda a conectar com essa essência. E essa arte aqui, feita por um cara maravilhoso chamado Augustin Rodin, do começo do século XIX, e que coloca um homem nu com o outro no colo, é poeticamente riquíssimo. Porque o que o Augustin Rodin quis nos mostrar aí é que a grande dificuldade, no final das contas, né, o grande fardo, o grande fator limitante, o que realmente, né, e verdadeiramente te impede de ser quem você deveria ser, o grande fardo é a enorme dificuldade de carregar o peso de si mesmo. Né? O que Augustin Rodin quis retratar aqui é a dificuldade de carregar o peso de si mesmo. E que quando isso está entendido, né, a gente vai ganhando essa potência que eu falo o tempo inteiro. E isso sim será o promotor da verdadeira mudança da sua vida. E se muda a sua vida, muda o seu relacionamento. Afinal, a mudança sempre será de dentro para fora. Então, é preciso de método, né? É preciso de entendimento de si e do outro. É possível que isso aconteça. Tá bom? Voltaremos a nos encontrar. Eu estou de novo estourando o tempo aqui, faltam 10 segundos. Foi ótimo estar aqui nessas 15 lives. A gente vai voltar a falar desse assunto. Parar de brigar em casa. Tá bom? Grande beijo e até breve.